Livro Jesus quer curar e libertar você. Pedro Dong, capítulo 1. Tema desta semana: curar os enfermos e libertar os cativos. Meta de hoje: leitura das páginas 6 a 8. O papel da Igreja na Terra. Desenvolvemos uma série de mensagens sobre o tema, e será pregado este Evangelho do Reino, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Este livro é o único que fala sobre o reino dos céus. Sabemos que Deus deseja estabelecer seu reino na terra. Para alcançar esse objetivo, ele escolheu sua igreja como a realidade do reino dos céus para lutar por essa causa nos tempos finais, nesta era de densas trevas. Satanás usurpou o reino do mundo, introduziu morte, corrupção, engano e mentira. Por causa disso, o homem debaixo do império das trevas vive em aflição, exaustão, depressão e angústia. No meio de toda essa situação, a igreja é como uma ilha onde Deus governa, onde sua vontade é feita, e ele deseja que esse governo se espalhe por toda a terra, removendo as tristezas, lágrimas, angústias e aflições que afetam toda a humanidade. Por meio da igreja, o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria, está sendo pouco a pouco introduzido na terra. Romanos 14, 17. Essa se tornou a responsabilidade, a tarefa, o papel da igreja. Para entrar na esfera do reino dos céus, nós nascemos de novo, da água e do Espírito, e ganhamos uma nova vida. Mas para viver na realidade do reino dos céus, nós devemos ser humildes de espírito. As 9 bem-aventuranças registradas em Mateus, capítulo 5, versículos do 3 ao 11, nos revelam os princípios que nos tornam povo do reino dos céus. E o primeiro deles é a porta de entrada, é ser pobre em espírito. Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Versículo 3, versão King James atualizada. Por que isso é importante? Porque o homem é prepotente, arrogante. Quando Deus deu a lei ao povo judeu, muitos se achavam justos e capazes de cumpri-la. Essa arrogância chegou a nós no Novo Testamento e achamos que em nós mesmos podemos ajudar a Deus no cumprimento de sua vontade. Na verdade, só precisamos oferecer a Deus um espírito quebrantado, contrito, humilde e arrependido. Isaías 57:15, versão King James atualizada. Assim, ele passa a usar-nos como vasos úteis em suas mãos para cooperar com ele na execução de sua vontade. Deus não precisa de nossas opiniões, nossa maneira de fazer as coisas, nosso conceito e nossas boas obras. Essas coisas, na verdade, se tornam um estorvo para Ele. Nosso viver na terra não pode ser tal que não faça diferença para as pessoas que estão no mundo e são governadas pelo príncipe do mundo, pelo império das trevas. Nós precisamos influenciar as pessoas como o sal da terra e a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículos do 13 ao 14. Até bem pouco tempo, nós achávamos que era suficiente frequentar as reuniões da igreja nos locais de reuniões, alguns bem confortáveis, recebendo o melhor do falar profético, enquanto as pessoas carentes de salvação, cura e libertação permaneciam nas ruas em aflição e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. Graças a Deus, nos últimos anos, fomos despertados e levados a usar ferramentas preciosas que o Espírito Santo entregou a nós por meio do ministério do irmão Dong Yulan para alcançar as pessoas e cuidar delas onde quer que estejam. Como estamos vivendo na era dos 7 Espíritos, essas ferramentas foram turbinadas, intensificadas e estão sendo aplicadas dia a dia em nosso viver. A comportagem, por exemplo, se tornou dinâmica com a maravilhosa abordagem "Posso orar por você?", junto com a cada vez mais impactante semeadura de livros espirituais em cada cidade e em cada canto da terra. O CEAP, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, tem produzido cada vez mais comportores dinâmicos. Além disso,
Temos o Avança Jovem, que além dos jovens, hoje tem influenciado os adolescentes, pré-adolescentes e até as crianças. Deus está preparando uma geração jovem, uma geração simples, que prega o Evangelho e salva as pessoas nas ruas. Essa geração vai ser como a segunda geração do povo de Israel, que entrou na boa terra de Canaã. As mulheres criaram a rede de cuidado, conectadas, e muitas estão sendo alcançadas e recebendo cuidado espiritual. Os homens também reagiram e criaram a rede de cuidado dos homens, chamada Homens de Oração. Essas ações acabaram levando à criação de uma central de acolhimento regional e rede de cuidado local para que as pessoas contatadas no dia a dia sejam integradas ao viver normal da igreja. Tudo isso com vistas ao reino de Deus. Não estamos fazendo nada para valorizar nossa igreja, nossa obra, mas estamos aqui para lutar pelo reino dos céus. A vontade de Deus é nossa meta. Com esse espírito adequado, toda a igreja tem saído às ruas para pregar o Evangelho em seu viver diário. Louvado seja o Senhor! Nos capítulos 5 e 7 do Evangelho de Mateus, vemos que Jesus, nosso Rei, subiu ao monte e revelou os princípios que regem o reino dos céus, e no capítulo 8 ele desceu do monte para curar e libertar as pessoas do jugo da escravidão maligna. Versículo 2. Executar a vontade de Deus, descer do monte e pregar o Evangelho. Após proferir os princípios que regem seu reino, Jesus desceu do monte e grandes multidões o seguiram. Mateus 8:1. No monte o Senhor falou conosco, deu-nos princípios, mas ao descer mostrou que estava preocupado com as demais pessoas do mundo. Isso indica que a igreja foi gerada com o propósito de cuidar das pessoas. Não fomos chamados para viver em uma ilha de conforto. Fomos recrutados para salvar as pessoas que vivem escravizadas pela tirania de Satanás. Então, a exemplo do Senhor Jesus, descemos do monte para pregar o Evangelho e libertá-las. Nosso Rei Jesus não era poderoso apenas em palavras, mas também em obras. Lucas capítulo 24, versículo 19, parte B. Ele era um homem de ação e, como tal, operacionalizava a obra de Deus. Da mesma forma, devemos trabalhar diligentemente na obra do Senhor, sendo o sal que tempera a vida das pessoas e as leva a experimentar a verdadeira alegria. Como veremos amanhã, Jesus desceu do monte para cuidar das pessoas que estavam no sopé, pois precisavam de cura e libertação.